Oi, pessoal. Meu nome é Yasmin Brito, eu sou aluna do 9º semestre de Direito da Unileão. E eu e minha equipe ficamos com o tema da Civil Law a Common Law, a nova principiologia do processo civil no novo CPC. Inicialmente, eu vou fazer uma abordagem histórica sobre o tema e também falar sobre o conceito de cada um desses dois sistemas. Os sistemas Civil Law e Common Law são os dois principais modelos jurídicos existentes e possuem muitas diferenças entre si, levando em consideração as circunstâncias em que eles surgiram e se desenvolveram. O conceito de Civil Law deriva da influência que o direito romano exerceu sobre os países da Europa continental, pois o direito local adotou quase que integralmente os princípios do direito romano, dando ensejo à elaboração de leis, códigos e constituições. Podemos ver que a principal característica desse sistema é a utilização pelo ordenamento jurídico de normas escritas, publicadas e documentadas em diplomas oficiais, em diplomas próprios. Esse é o sistema que é adotado pelo Brasil, pois no artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, expressa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso significa que o direito brasileiro está vinculado à produção legislativa. Também podemos aprofundar nossos estudos no site da Wikipédia, onde nos explica que esse sistema Civil Law, ou também chamado romano-germânico, começou no século XII, quando ocorreu o redescobrimento do Corpus Juris Civilis. A partir daí, esse sistema passou a ser aplicado em países como Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica e Holanda. Na França, o sistema romano-germânico foi admitida apenas como razão escrita e havia um equilíbrio entre os juízes, que uniformizavam os costumes por meio de decisões. Os professores, que ensinavam o sistema romano-germânico, e os reis, que desempenhavam função de legisladores. Quando ocorreu a Revolução Francesa, leis e códigos ficaram em primeiro lugar. Em contrapartida, quando vamos estudar o Common Law, podemos ver que esse termo, que esse conceito, deriva do inglês. Também pode ser chamado de direito comum. Significa direito comum. É o direito que se desenvolveu em certos países por meio das decisões dos tribunais, e não mediante atos legislativos ou executivos. Isso significa que o Common Law deriva da criação de normas não escritas, que foram criadas por juízes ingleses e lapidadas ao longo do tempo. O Common Law se desenvolveu originalmente sob o sistema inquisitorial da Inglaterra, durante os séculos XII e XIII, como conjunto das decisões judiciais que se baseavam na tradição, no costume e no precedente. Instituições e culturas legais desse tipo assemelham-se às que existiram historicamente em sociedades nas quais o precedente e o costume desempenharam, por vezes, um papel substantivo no processo legal, inclusive o direito germânico e o direito islâmico. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou aluna de Direito do 9º semestre e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os dois sistemas, Civil Law e Common Law, e seu histórico no processo civil brasileiro, bem como eu vou falar um pouquinho da importância de ambos diante dos avanços da sociedade. Como sabemos, no Brasil é adotado o sistema da Civil Law, que considera a lei positivada e escrita como fonte primária do direito, tendo o juiz como intérprete e aplicador dessa lei. Esse sistema ele define que a lei é por si só suficiente e plenamente aplicável, limitando qualquer interpretação do juiz no processo de aplicação no caso concreto.
podemos observar no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ao estabelecer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pode-se concluir dessa forma que o sistema civilar inserido em nosso ordenamento jurídico tem seu direito totalmente vinculado à produção legislativa. Já o sistema da Common Law, ou como é conhecido, direito comum, é totalmente diferente do sistema da Civil Law, tendo em vista que ele é originário de regras não escritas. Ele é pautado no direito costumeiro, razão pela qual é fruto de uma grande evolução sem interrupções. Os defensores de ambos os sistemas pautam-se na segurança jurídica. As transformações sofridas pelas sociedades, elas abrem espaço para relações mais complexas, trazendo um acesso maior à justiça e trazendo também uma complexidade nos casos trazidos ao judiciário. Em razão disso, é necessário uma atenção maior na atuação do juiz no caso concreto. E é nesse sentido que há um diálogo jurídico entre os dois sistemas, que se influenciam mutuamente, refletindo no nosso direito, que consiste na grande importância que vem sendo dada na jurisprudência e nas decisões judiciais, bem como no crescimento do prestígio na função criadora do juiz. A moderna e ampla vinculação dos precedentes prevista no novo Código de Processo Civil faz parte de um extenso aperfeiçoamento trazido pelo antigo Código de Processo de 1973, que prevê claramente em seu título 9, capítulo 1, titulado como da uniformização da jurisprudência, mais precisamente seu artigo 479, que aduz que o julgamento tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal será objeto de súmula e constituirá precedentes da uniformização da jurisprudência, entre outros artigos que destacam o sistema de precedentes a serem utilizados no caso concreto. Desse modo, em que pese esse intuito uniformizador jurisprudencial, esse instituto que foi trazido pelo antigo Código de Processo Civil, este instituto não atingiu a finalidade trazida pelo legislador, tendo em vista que pode-se observar que nas decisões de julgados é utilizado corriqueiramente colação de várias jurisprudências, servindo apenas como embasamento, onde não é feito um estudo das peculiaridades de cada caso a se decidir de maneira uniforme. Dessa forma, conclui-se que a correta aplicação do direito jurisprudencial é de extrema relevância a garantir a efetividade dos princípios constitucionais do processo, onde a contribuição normativa jurisprudencial visa harmonizar os seus enunciados com a finalidade da lei a ser aplicada no caso concreto. Influenciado pelo fenômeno da constitucionalização do direito, o novo Código de Processo Civil modernizou institutos processuais para ampliar o acesso à justiça, privilegiar as decisões de mérito para a efetiva resolução do conflito e garantir uma maior celeridade processual sem descuidar de princípios como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Nesse contexto de inovações, encontra-se a criação de um sistema de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. Inserida em uma tendência global de aproximação entre o sistema Civil Law e o Common Law. Esse novo código ampliou significativamente a observância dos juízes e tribunais brasileiros aos precedentes enunciados de força vinculante, estabelecendo também expressamente o objetivo de que os tribunais mantenham uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. As alterações promovidas apontam certamente para a valorização do princípio da segurança jurídica, que esse princípio é indispensável ao desenvolvimento social, político e econômico para a sociedade. Precedentes significa que precedentes é uma decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos.
Indiscutivelmente, os precedentes judiciais conferem uma maior segurança, né, e uma maior velocidade aos feitos, aproximando cada vez mais o sistema common law no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, chama a atenção para a leitura do artigo 926 do Código de Processo Civil, que diz: os tribunais devem uniformizar suas jurisprudências e mantê-la estável, íntegra e coerente. Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no ordenamento interno, os tribunais editarão enunciados e súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo 2º. Ao editar enunciados e súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Nesse sentido, esses precedentes surgiram justamente trazidos por esse direito estrangeiro para realizar a chamada uniformização de jurisprudência de maneira muito mais forte, muito mais segura, concisa, criando entendimentos que deverão ser observados, né, por todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário. É necessário que haja uma razoável previsibilidade quanto ao resultado da demanda judicial, sem causar estranheza no meio social em que a decisão é proferida, sob pena também de se deslegitimar o próprio Poder Judiciário perante os seus jurisdicionados. Bom, merece relevo também a leitura do artigo 927 do mesmo diploma, que diz: os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos, os enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, e as orientações do plenário ou do órgão especial, os quais estiverem vinculados. Conforme se observa, o referido dispositivo ampliou substancialmente o rol de decisões que passam a ser dotadas de caráter vinculativo no ordenamento jurídico. Portanto, a principal característica desse sistema de precedentes, né, é justamente essa força vinculativa, né, que possui o respeito de caráter obrigatório aos órgãos judiciais de grau inferior. Isso significa dizer que a inobservância, né, de quaisquer desses enunciados e precedentes listados no artigo 927, que eu acabei de ler, dá ensejo ao ajuizamento de reclamação dirigida diretamente ao tribunal cujo entendimento foi violado, ou também sem prejuízo do eventual recurso cabível contra essa decisão. Gostaria também de dar minha participação sobre os precedentes no novo Código de Processo Civil. Primeiramente, gostaria de destacar as diferenças entre jurisprudência, súmula e precedente. Nós já sabemos e já estudamos que jurisprudência nada mais é do que o conjunto de decisões reiteradas acerca de uma mesma matéria, acerca de um mesmo tema. Bem como as súmulas seria o passo seguinte, né, das jurisprudências, né, após uma reiterada decisões judiciais, determinado tribunal dito uma súmula, né, que faz resumo de todas aquelas decisões, de todo o entendimento versado naquelas decisões judiciais, né? Como, por exemplo, temos a súmula 33 do STJ, que diz: a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Só para exemplificar o que seria uma súmula, né? De tanto o tribunal, no caso o STJ, se pronunciar nesse sentido, que a incompetência relativa, né, do juízo não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, né, de tanto se repetir esse entendimento, o STJ acabou por decidir que
o entendimento daquela corte para esse tema seria esse. Só que o precedente é algo que vai além de uma decisão reiterada, visto que a decisão judicial que contém um precedente, ela nem sempre se torna uma jurisprudência ou bem como uma súmula. Nós podemos observar que aquela decisão judicial que deixa um precedente é uma decisão judicial bem elaborada, bem fundamentada e que venha a sua tese, a tese aplicada por aquele julgador, de alguma maneira venha a influenciar outros julgadores pela forma como foi construído aquele pensamento e aquela conclusão daquele julgador. Um famoso caso que nós podemos trazer para ilustrar realmente o que seria um precedente é o caso do juiz que aplicou em um divórcio que versava, entre outras coisas, sobre a guarda de um animal compartilhado. Ele usou a tese de que, mesmo sem nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de jurisprudência que versasse sobre esse tema, sobre com quem deveria ficar o cachorrinho quando do divórcio de um casal, com um homem ou com a mulher. O juiz desse caso, de uma forma fantástica, ele acabou aplicando o entendimento da guarda compartilhada, entendendo que aquele cachorro ele já não era só um animal para aquele casal. Ele era como se fosse parte de uma família. É como se fosse parte da família, integrante da família deles. Então, o juiz, na sua sentença, na sua decisão, ele acabou por fazer uma guarda compartilhada daquele animal. Fundamentou muito bem sua decisão, aplicou esse entendimento da guarda compartilhada dos menores, e essa decisão judicial, esse precedente criado por esse juiz nessa decisão, acabou influenciando muitas decisões que versavam sobre esse tipo de demanda, sobre a guarda de animais de estimação. E esse entendimento que foi formado lá atrás por esse juiz de primeiro grau, hoje já tem uma jurisprudência consolidada no STJ, que quando existir litígio sobre a guarda de animais em divórcio, proveniente de divórcios, esse entendimento ele deve ser aplicado, né? Deve ser feito ali uma guarda compartilhada para atender tanto o interesse do marido como o interesse da esposa divorcianda. Então, esse juiz de primeiro grau hoje já tem uma jurisprudência consolidada no STJ, que quando existir litígio sobre a guarda de animais em divórcio, proveniente de divórcios, esse entendimento ele deve ser aplicado, né? Deve ser feito ali uma guarda compartilhada para atender tanto o interesse do marido como o interesse da esposa divorcianda. Então, esse entendimento dos precedentes é um entendimento que busca um compromisso com a estabilidade, né? Uma prestação judicial mais padronizada, né? Porque é tradição na aplicação do direito, no civil law, decisões judiciais contradizentes, né? Que versam em tese sobre demandas parecidas, e existe uma prestação judicial muito distinta. Um juiz entende um caso de um jeito e outro juiz entende o caso de outro jeito, né? Versando, às vezes, versando o litígio sobre as mesmas questões, as mesmas resistências, existindo o mesmo direito, e a prestação judicial é bastante controversa. Então, o Código Civil ele estimula que os tribunais, as varas, tenham um entendimento mais padronizado das prestações, dá uma segurança jurídica maior a todas as pessoas que procuram e precisam
de o judiciário. É uma forma também do judiciário dar sua prestação no sentido de mostrar o direito, de mostrar o costume. Porque nós sabemos que no civil law as questões legais provêm do legislativo e no common law as leis e a aplicação do direito ela está mais voltado ao costume, né, que se emprega, né, nas decisões judiciais mais antigas, se comparado às demandas judiciais que surgem no tempo presente. Então, o novo Código Civil privilegia, né, o entendimento de que os tribunais devem buscar decisões judiciais padronizadas para que possa existir uma segurança jurídica e decisões judiciais mais plausíveis e que possam contemplar e satisfazer de uma forma mais ampla todos aqueles que buscam o poder judiciário.